Galera, eu realmente pensei bastante se eu deveria fazer esse vídeo, sabe? Afinal, qualquer coisa que eu falar mal do desenvolvimento de vacinas pode ser munição para o pessoal anti-vacinas ganhar mais força ainda no nosso país e estimular mais pessoas a não vacinarem seus filhos. Porque vacina causa autismo, vacina tem mercúrio, vacina tem aquilo. Eu realmente pensei bastante e resolvi fazer esse vídeo. Porque o que eu vou falar aqui hoje, eu não vi quase ninguém falando. É algo que está acontecendo debaixo do nosso nariz. É praticamente uma repetição dos eventos que aconteceram na corrida espacial da Guerra Fria, enquanto Rússia e Estados Unidos competiam pela tecnologia que ia levar o homem ao espaço só para mostrar poder científico. Hoje, quem que não quer anunciar que desenvolveu uma vacina eficaz para prevenir o coronavírus, não é mesmo? Então, nesse vídeo, nós vamos discutir os resultados da vacina da Rússia em dois momentos. Primeiro, eu vou te contar o que tem de concreto nesses resultados e se você deve confiar neles. E depois eu vou te mostrar algumas coisas estranhas que os russos publicaram e que, na minha opinião, deixam muitas dúvidas se esses resultados realmente não são mais uma fraude científica em prol de uma corrida para se livrar do coronavírus antes das eleições e transformar a ciência em uma arma política. Se eu não fizer mais vídeos, vocês já sabem que eu fui sequestrado por um espião russo. Mas antes disso acontecer, eu já te peço para deixar aquele gostei aí embaixo, se inscrever no canal, porque você já sabe, né? Toda semana a gente posta conteúdo novo baseado em ciência para você se informar melhor sobre o que está acontecendo nesse mundo louco que a gente está vivendo. E também clica no sininho aí embaixo para ativar as notificações. Eu vi que muita gente é inscrito, mas fica falando que não recebe quando a gente posta o vídeo novo. E é por causa disso, o sininho não está ativado. Mas vamos lá. Primeiro então, vamos explicar a história. Lá no final de julho, o governo da Rússia anunciou que havia concluído com sucesso os testes clínicos da primeira vacina do mundo contra o coronavírus, que poderia ser distribuída em agosto. Isso chamou muito a atenção da comunidade científica, porque, do nada, os russos eram os detentores da tecnologia de maior valor da história da humanidade, a vacina, enquanto outras 100 iniciativas que começaram antes deles estavam ainda na fase de testes, como a vacina da Oxford e a da Sinovac, que ainda estão em testes aqui no Brasil. Como que, de repente, a vacina da Rússia já estava pronta? Alguma coisa estava errada. Logo a polêmica começou porque os russos não haviam publicado nada sobre ela. E como que você vai ver se realmente funciona se você não tem acesso aos estudos científicos, né? O que se sabia era que a vacina tinha sido testada num grupo pequeno de voluntários e utilizava a estratégia de vetores virais. Ou seja, ela usava vírus inofensivos que carregavam uma parte do código genético que codificava aquela proteína spike do coronavírus, para estimular o nosso sistema imune a produzir resposta contra essa proteína e, consequentemente, contra o vírus. A Rússia tinha divulgado que essa vacina era segura e bem tolerada e tinha sido capaz de estimular a produção de anticorpos contra o coronavírus. Mas em ciência, vocês que acompanham o canal sabem, né? Você pode ser o Papa. Se você não apresentar um estudo publicado, seus argumentos são só relatos. Você precisa provar isso que você está falando. E aí, mais de um mês depois, quando a vacina ainda não estava sendo distribuída amplamente, como a propaganda russa estava falando, eles finalmente publicaram um artigo na revista Lancet, mostrando os resultados das fases 1 e 2 desses testes. E só por aqui a gente vê que a vacina não está tão avançada assim, né? Afinal, ainda falta a fase 3, que é aquela que você testa a vacina em dezenas de milhares de pessoas e, por coincidência, é justamente a fase que está a Sinovac e a vacina da Oxford. Mas beleza, vamos esquecer isso e dar uma olhadinha nos resultados do estudo. Será que a vacina russa realmente protege contra o coronavírus? Ou ela é uma fraude, um fruto de uma propaganda política? Vamos aos resultados. Nessa hora, metade da galera sai do vídeo porque vê esse tanto de bolinha estranha e não tem paciência de ouvir eu explicando o que significa. Mas se você ficou até aqui, clica no gostei e comenta aí embaixo se você entendeu o que significam essas bolinhas estranhas depois da minha explicação. Vou te explicar agora. Pessoal, essa figura foi retirada do artigo que eles publicaram na Lancet e quando a gente olha pela primeira vez, realmente parece um tanto de bolinha estranha. Mas cada bolinha dessa aqui representa um paciente. E antes de eu continuar, você precisa saber também que essa vacina russa não usa um único vírus carregando o gene do coronavírus. Ela usa dois. Isso mesmo, dois adenovírus diferentes, um chamado AD26 e o outro chamado AD5. E eles já testaram a vacina em duas fórmulas, uma líquida pronta e uma liofilizada, que é em pó. Essa em pó, antes de ser aplicada, precisa ser diluída. Mas para que precisa disso tudo? Por que só não usa um vírus na vacina líquida de uma vez?
Primeiro, usar 2 vírus, você aumenta a chance de produzir resposta imune contra o corona, porque são 2 vírus diferentes entregando o material do coronavírus no corpo ao mesmo tempo. Quando você usa só um, se você já tiver tido contato prévio com esse vírus vetor na natureza, esse que está levando a proteína do coronavírus, é provável que você já tenha imunidade contra ele. E quando ele entra no seu corpo, você destrói ele antes dele chegar até a célula e produzir a sua proteína de interesse, que é a proteína do coronavírus. Já quando você usa 2 vírus ao mesmo tempo, é mais improvável que você tenha resposta imune contra os 2 e pelo menos um deles vai conseguir entregar o material genético do corona para produzir a tal resposta imune. E sobre a vacina liofilizada em pó, é muito melhor de usar do que a vacina já líquida, porque o pó você consegue transportar para qualquer lugar, sem precisar ficar refrigerando muito. É mais barato e mais fácil de produzir, embalar, enfim, é muito legal que eles tenham testado essa formulação. Então é isso que essas bolinhas estão mostrando aqui. Na figura A, desse lado, tem a vacina líquida usando só o vírus AD26 e só o vírus AD5, e desse lado ela liofilizada. A gente vê que a vacina no corpo produz alguma resposta de anticorpos. Mas quando a vacina é dada com os 2 vírus juntos, desse lado aqui, a resposta de anticorpos é muito mais pronunciada. Então você vê que a média de anticorpos que é alcançada nos pacientes testados é maior e semelhante à média que é encontrada nas pessoas que já tiveram Covid e não tomaram vacina. Aqui em cima é a resposta de anticorpos que reconhece uma parte da proteína spike do vírus e aqui embaixo é a concentração de anticorpos que de fato neutralizaram a proteína. Poxa, que legal! Então você viu que as bolinhas não são tão difíceis assim, não é mesmo? Os pesquisadores realmente mostraram que a vacina produz uma resposta de anticorpos que é parecida com a resposta que é encontrada em pessoas que ficam doentes. E aí eles avaliaram também a proliferação de células CD4, CD8 e a produção de interferon gama, que são mediadores do sistema imune que mostram se a vacina realmente está estimulando essa resposta imunológica. Aqui, mais uma vez, usando as bolinhas, eles viram que usar os 2 vírus ao mesmo tempo, seja na formulação líquida ou em pó, produz uma resposta imune que pode sim ser protetora. Então a vacina russa funciona? E é aí que entra o segundo tema desse vídeo, uma possível fraude nesses resultados. Sim, fraude científica. E antes de eu começar a falar disso, eu queria te pedir para conhecer o nosso programa de membros do canal. Depois que terminar o vídeo, clica nesse botão Seja Membro aí embaixo, onde você pode ser apoiador do canal e entrar em contato direto comigo por um grupo de apoiadores, além de ajudar a gente na nossa missão de divulgar a ciência com apoio financeiro. E isso dá um baita trabalho, vocês nem imaginam. Então depois dá uma olhadinha aí e bora falar desse negócio de fraude. Como assim, Lucas? Quer dizer que os resultados publicados podem ser mentira? Sim, é isso mesmo. Eu estou falando isso porque um grupo de 39 pesquisadores de várias universidades do mundo assinaram uma carta criticando pesado esse artigo publicado na Lancet. E alguns problemas são tão grotescos que ficam claros, até para você que não é da área entender. Sabe quando o professor na escola fala para não copiar o trabalho do colega e ser espertão, vai lá e muda a ordem das palavras para falar que não copiou? Tipo assim, seu colega escreve: o coronavírus é um vírus que causa problemas respiratórios e foi responsável por uma pandemia em 2020. Ele foi resolvido com uma vacina. Aí você vai lá e coloca: o coronavírus, que foi resolvido com uma vacina, causa problemas respiratórios e foi responsável por uma pandemia em 2020. Sendo bem simplista, parece que foi isso que os pesquisadores russos fizeram. Longe de mim acusar os cientistas de fraude, foram os 39 pesquisadores que alertaram sobre esse possível problema. Olha só, lembra dessas bolinhas estranhas aí? Eu te mostrei que cada uma delas representa um paciente, não é? Agora dá uma olhada nessas marcações. Os cientistas que escreveram a carta falaram que há dados que são inexplicavelmente repetidos. Nesse aqui, o número de pacientes que apresentou essas concentrações de anticorpos após 21 dias é exatamente o mesmo após 28 dias da vacina. Agora, nesse azul, o padrão de distribuição dos pacientes é exatamente o mesmo quando eles recebem a vacina só com o vírus AD5 e só com o vírus AD26 após 21 dias. Isso se repete várias vezes. E aí, na outra parte do artigo que mostra as respostas de células CD4, CD8 e interferon gama, os tais mediadores do sistema imune, o problema se repete. E ainda é pior. Aqui as concentrações são contínuas. Vê aqui que na escala ela é contínua, ou seja, é muito improvável que 2 pacientes apresentem exatamente a mesma concentração desses mediadores. Mas isso acontece várias vezes nesse artigo publicado. Sério mesmo, parece que os pesquisadores pegaram esses gráficos e deram um Ctrl+C, Ctrl+V em vários locais para parecer que o resultado foi satisfatório. Os pesquisadores russos, apesar de terem publicado o artigo na Lancet, não divulgaram os dados brutos das análises. Então a gente fica à mercê do que eles escrevem, e aqui eu quero falar mais uma coisa.
Pô, Lancet, mais uma vez você envolvida com uma polêmica dessas? Já não basta a outra com a cloroquina e a da vacina causar autismo, ambas retratadas? Vai ter que retratar mais uma? O que está acontecendo com o processo de revisão científica dessa revista? Enfim, eu não quero dar munição para a galera conspiracionista vir aqui falar que a ciência é comprada e não sei o quê, pois é esse tipo de carta aberta desses cientistas criticando os resultados que faz da ciência o mecanismo mais confiável que se tem. Quem liberar a vacina russa nessas condições, com tantas incertezas, é maluco. Além desses problemas, os autores citam um monte de preocupações adicionais que eu não falei aqui e estão na carta que eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado do vídeo aí embaixo, beleza? O processo científico, pessoal, é feito dessas revisões. O que a gente não pode fazer é aceitar tudo que é dito por aí, sem ao menos ter um senso crítico. Eu sei que para vocês que muitas vezes não são da área e até para nós é difícil acompanhar com confiança todos os resultados científicos. Isso gera descrença, insegurança. Mas uma coisa eu te garanto, aqui no canal você vai ter tudo mastigado e pode entrar em contato com dúvidas de outros temas aí nos comentários, porque a gente vai tentar responder tudo, beleza? Assim como o pessoal fez nesse outro vídeo de vacinas que nós fizemos. Teve muita gente nos comentários interessadas no mecanismo de como cada vacina funciona, então se você também tem esse interesse, eu recomendo que você assista. Não se esqueça de clicar no gostei aí embaixo, se inscrever no canal ou então assistir esse vídeo relacionado. Vamos continuar fazendo o que é certo por aqui, que eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!